Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta técnica. Eu sou o Bruno Sátulo, analista CNPI, e hoje a gente vai falar um pouco sobre fundo de emergência. Lembrando que é um passo a passo aí do nosso planejamento financeiro pessoal, baseado no livro Top, da série Top da CVM, né, da Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, cuja referência é super recomendada, tá, pessoal? Vale a pena ler, gratuito, tá? Nós já falamos sobre balanço patrimonial, orçamento e fluxo de caixa, capacidade de poupança, e hoje a gente vai falar sobre fundo de emergência. Vamos lá, o que é o fundo de emergência? Fundo de emergência, conceitualmente, é a reserva financeira suficiente para prover as despesas, no mínimo as despesas necessárias, em um cenário de renda cessante. Ou seja, o cara se acidentou e não tem seguro, o cara foi mandado embora, enfim, é como se manter, tendo uma reserva de emergência já preparada, como se manter aí de 3 a 6 meses com aqueles custos fixos e variáveis que a gente viu no orçamento e fluxo de caixa, tá? Algumas dicas aqui, vamos lá, importante, buscar sempre 6 meses de cobertura das despesas familiares. Lembra, a gente tinha as despesas fixas e as variáveis, então, despesas fixas, a gente pode até passar novamente lá, mas condomínio, água, luz, energia, o básico para a despesa da família, tá? Então, idealmente, a gente deve buscar aí a somatória dessas despesas por 6 meses. Há referências que citam 3 meses, mas idealmente a gente deve ter essa reserva, esse dinheiro guardado, investido, por pelo menos 6 meses, porque é um tempo estimado em que a gente fica sem emprego. Obviamente que, sei lá, vamos ser mandado embora, a gente é mandado embora, e aí, obviamente, que a gente já vai começar a procurar, mas se porventura não achar logo nos primeiros meses, essa reserva de emergência te garante, em média, 6 meses, tá? E aí, o que é importante? A gente optar por investimentos de baixo risco, já que a gente não quer que esse dinheiro se desvalorize naturalmente. Sempre quando a gente atrela risco, a gente atrela investimentos de alta ou baixa rentabilidade. Então, quanto maior o risco, obviamente maior a volatilidade e possivelmente maior ou não, né, a rentabilidade. Mas para a gente não correr esse risco, vamos optar então por investimentos de baixo risco. Pode ser que ele traga um pouco menos de rentabilidade, mas pelo menos ele não vai desvalorizar o seu capital. E de alta liquidez. O que é a liquidez? É a minha capacidade de poder tirar e colocar dinheiro na hora que eu quiser, sem depender, por exemplo, de um prazo para retirar esse dinheiro, tá? Então, por exemplo, não é um bom investimento, mas a poupança ela tem alta liquidez, ou seja, eu consigo tirar o dinheiro ali a hora que eu precisar, tá? E no mercado de renda fixa, adequado para esse objetivo de investimento, é recomendável optar por. Por que a gente está falando do mercado de renda fixa? Porque é um mercado que tem baixo risco, tá? Então, primeiro, optar por aplicações de baixo risco de crédito, como os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, a gente vai ver isso numa aula futura, ou por depósitos bancários em instituições sólidas e confiáveis. Eles têm baixo risco e têm uma relativa liquidez, tá? E por aplicações de taxa pós-fixada de juros, que acompanha a variação da taxa de juros, ou sistema especial de liquidação e custódia, também chamado de Selic, nada a ver com a taxa Selic, é outra coisa, ou que acompanha o certificado de depósito interbancário, também chamado CDI, com liquidez diária, ou seja, eu consigo tirar o dinheiro no mesmo dia, isento de risco de oscilação negativa de preço. Então vamos lá, é o famoso, pelo menos eu estou protegido da inflação. Obviamente que na poupança, muitas vezes a rentabilidade da poupança não nos traz o melhor cenário de rentabilidade. Nesses cenários que a gente citou aqui de letras A e B, a gente consegue ter pelo menos o nosso dinheiro protegido da desvalorização causada pela inflação, tá bom? Então, no futuro a gente vai ver quais seriam essas aplicações, tá? Mas, via de regra, o próprio Google pode te dar essas aplicações, tá? Caso vocês tenham aí relativa urgência.
E como que eu avalio essa minha capacidade de calcular, né, a minha capacidade de ter um fundo de emergência? Através do índice de sobrevivência. É uma medida numérica que indica por quantos meses a pessoa mantém o padrão de vida se ela ficar sem renda, por exemplo, sem emprego. Contando apenas com ativos líquidos de curto prazo, no caso esses ativos aqui, e o fundo de garantia, seguro-desemprego e aviso prévio. Tá bom? Vamos agora calcular esses índices e mostrar isso dentro da nossa planilha de planejamento financeiro pessoal. Muito bem. Lembram-se que a gente está utilizando essa planilha, só um exemplo que eu fiz aqui, queria compartilhar com vocês. Mas vamos lá, a gente trabalhou já dentro da aba de orçamento e fluxo de caixa todos os nossos as nossas receitas e os nossos custos, né? Envolvendo aí sonhos e objetivos, despesas fixas, despesas variáveis e despesas extras. Vale lembrar que o que, pessoal? Quando a gente está falando de fundo de emergência, a gente está falando de uma situação onde a gente não tem muita receita. Então, nesse primeiro momento, os nossos sonhos e objetivos vão precisar ser paralisados até que a gente volte a ter fonte de receita e consiga reinvestir esse dinheiro nesses sonhos e objetivos de curto prazo. É como se a gente estivesse falando de curto, médio e longo prazo. É como se a gente estivesse falando numa situação de fato, de emergência, tá? Então, o que a gente vai considerar para a nossa sobrevivência? As nossas despesas fixas, que envolvem aí habitação, alimentação, educação e outros. Considerando esse total aqui, podem reparar aqui, ó, é a coluna J, linha 19. E também as nossas despesas variáveis, ou seja, dentro dessa linha, conta de luz, combustível, supermercado, cartão de crédito, etc. Mantendo aqui a somatória na coluna J, linha 26. Despesas extras, eu vou ter que dar uma cortada também, afinal não é um cenário de sobrevivência, é uma despesa extra. Então, reparem bem, na somatória dessas duas células aqui, a gente vai ter aí 6.740, tá? E aí, vamos lá então, se a gente for calcular o nosso fundo de emergência. Bom, vamos começar com um exemplo. Estima-se que o valor deveria variar entre 3 e 6 meses das despesas correntes do indivíduo ou do grupo familiar. Por exemplo, se as despesas mensais da família somam R$ 10.000, o valor do fundo de emergência, que deve ser aplicado em renda fixa com alta liquidez, deverá ser entre 30 mil e 60 mil. Detalhe, novamente, investir em investimentos com baixo risco e alta liquidez. Vamos pegar o nosso exemplo lá, né? Estão vendo aqui, ó, da onde que vem esses 40.440? Ele vem da aba planilha, da aba orçamento e fluxo de caixa, das linhas J19 e J26, que eram as despesas fixas e as despesas variáveis. Isso vezes 6. Então, esse cara, desse exemplo aqui, que recebe aí os seus 12 mil líquido e que tem um gasto fixo e variável somando 6.740, para esse cara ter uma proteção, um índice de sobrevivência bom, ou seja, vezes 6, ele precisa ter aí guardado em investimentos de baixo risco e alta liquidez cerca de R$ 40.000, tá? Obviamente que ele pode considerar para esse cenário essas variáveis aqui. Então, normalmente, quando o indivíduo é mandado embora, ele tem direito aos 40% da multa, que dá mais ou menos 26.600, num exemplo, num cenário hipotético. Fundo de garantia, vamos supor, ele tem lá esse valor de 9.100. Aqui já é outro cenário, tá, pessoal? Então, vamos supor que eu tenho aqui 40% de multa, que eu tenho um fundo de garantia aí de 9.100, que eu tenho um seguro-desemprego aí de aproximadamente 5.400, um aviso prévio de 6 mil, totalizando aqui 47 mil. Qual que é o meu índice de sobrevivência? Pô, é só eu pegar esse total, somando todos esses indicadores aqui, e dividir pelos meus custos fixos mais variáveis. Então, o meu índice de sobrevivência para esse cenário aqui é aproximadamente de 7 meses. Cenário ótimo, eu já tenho, considerando esses cenários de multa, fundo de garantia, etc., 7 meses de sobrevivência, caso eu seja mandado embora.
Mas é importante levar em conta que, às vezes, nem todo mundo tem esses cenários, nem todo mundo é CLT, enfim. São considerações que devem ser feitas aqui, e nesse caso, devem ser guardados, guardado esse dinheiro deve ser guardado para que essa pessoa tenha, então, essa garantia de sobrevivência, tá? Vale lembrar que é muito de critério de cada um, tá? Tem que avaliar o cenário, mas antes de a gente partir de fato para os nossos sonhos e objetivos, eu acho que é importante já ter uma reserva, um fundo de emergência ali, caso seja mandado embora, para depois começar a investir em sonhos e objetivos, tá, pessoal? Então, é isso que a gente tinha para falar nesse dia de hoje. A gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos.